disse. Eu li uma ordem e obedeci. O chamado continua ecoando e a resposta é sua. Yielded Camp, dias 5, 6 e 7 de dezembro. Não fique de fora e faça parte daquilo que Deus tem feito nessa terra. Amém. Então, eu estou aqui para fazer 2 convites. O primeiro convite é para vocês conhecerem a nossa base missionária. Para conhecer o nosso trabalho, as frentes de trabalho onde a gente atua, para estar conosco contribuindo com a missão de Deus aqui na cidade. E a segunda é o nosso acampamento. Nosso acampamento está chegando e será dia 5, 6 e 7 de dezembro, tá? Esse acampamento é voltado somente para as missões. Então, nós vamos estar falando sobre o campo missionário aqui de Boa Vista. Nós vamos estar falando também sobre como é estar na missão. E é um tempo muito bom para que nós possamos realmente ampliar nossa visão em relação a isso. O valor está promocional agora esse mês. Até dia 31 está 170. E vocês podem também estar perguntando, tirando dúvidas com o pessoal da Yielded, tá bom? Com a Lucivânia, com a Cis, com a Pri, nós estaremos ali para ajudar vocês a fazerem a inscrição, tá? É um tempo muito bom, irmãos. E eu acredito que vai contribuir ainda mais para que nós possamos realmente entender o que o Senhor tem nos chamado, né? Porque eu acredito que a missão, ela é para cada um de nós. Então, não fique de fora disso, né? Vamos lá e aprender um pouco mais de Deus e também aprender mais daquilo que o Senhor tem feito no campo missionário. Amém? Amém. Então, aí todos estão convidados para participar do Yielded Camp 2025. E agora está... Olha aí, eu vou fazer o esforço, porque nós temos um dos dias, dia 7, que a gente está chocando com a programação nossa, mas vou participar do Yielded Camp em algum dos dias. Meus irmãos, eu pedi para subir aqui conosco os alunos da Jesus Cop School. E a gente apresenta cada um. Nós já falamos o nome deles, né? Eu quebrei o protocolo. Mas neste momento estão aqui. Essa é a missionária Vivian, que é a coordenadora, vai estar ministrando a palavra logo mais. Mas aí eu pedi para esses vocacionados, né, alunos da escola, fazer uma apresentação aqui do que é a escola e um pouco da experiência. Aí eles se organizaram aí, certo? Amém. Graça e paz, igreja. Que bom estar aqui com vocês. Daqui a pouco eu falo um pouco mais, mas a gente vai passar rapidinho aqui o microfone e a gente vai falar de onde a gente é e depois a gente vai ouvir alguns testemunhos. Então, eu sou Vivian, sou carioca, mas moro no interior de São Paulo, em Bragança Paulista. Amém, a paz. Meu nome é Lerso, é um pouco diferente. Tenho 20 anos e sou de Minas Gerais. Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Jonathan, tenho 24 anos e sou de Santa Catarina. A paz, meus irmãos. Meu nome é Duda, eu tenho 18 anos e eu sou de Recife. A paz, eu sou a Tainá e eu sou do Paraná. Sou a Gleice, sou do Rio. Eu sou a Paola e eu sou de Bragança Paulista. Eu sou a Bia e eu sou de São Paulo. Então, boa noite, paz. A gente queria compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem ministrado nos nossos corações durante esses dias. Eu confesso que a gente já vem sendo ministrado desde lá da school, né, desde a escola. A gente orou muito por este momento, para a gente estar aqui com vocês e para a gente poder participar dessa missão que o Senhor nos chamou. Nós somos muito abençoados através da Yielded, através da vida do pastor durante esses dias.
E o Senhor tem ministrado muito forte assim no meu coração a respeito do cuidado dele, tanto, né, no comecinho ali da school, quanto aqui na missão mesmo. Então, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, que eu até compartilhei na Yilded, é o Deus que me vê. E que os olhos do Senhor, Ele está sobre nós. E eu vejo isso muito forte também sobre Roraima, que os olhos do Senhor estão sobre Roraima, que os olhos dele estão sobre os filhos dele, que ele tem mobilizado aqui neste lugar. Então, é isso que eu queria compartilhar. Amém, gente. Eu quero falar só um pouquinho como é a Jesus Cop School. É uma escola missional, tem a duração de 1 ano, a gente estuda lá em Bragança Paulista. E agora, no mês de outubro, nós estamos tendo o nosso prático, que o prático é esse período que a gente vem para... Tem várias equipes divididas pelo América Latina, Europa, fazendo missões durante 21 dias. E a gente é uma das equipes e a gente veio para Roraima, a gente passou um tempo em Pacaraima, visitamos um pouco a Venezuela. E a Jesus Cop School, como eu falei, é uma escola missional. Ela tem a formação assim, de formar líderes para servir em suas igrejas locais, formar mesmo líderes missionários. E a gente tem diversas aulas, como missões no Islã, no Oriente Médio. A gente tem também aulas de empreendedorismo. A gente tem Business as a Mission, o seu negócio como uma missão. Então, tem sido muito precioso todo esse tempo que a gente vive lá na Jesus Cop, com as salas de oração também, os práticos nos sábados que a gente faz lá no Justiça Real, que é a parte das missões assim, da família Jesus Cop. E é um privilégio a gente estar aqui servindo com vocês todo esse tempo, tudo que nós temos aprendido aqui, o quanto nós fomos ministrados e marcados durante esses 21 dias aqui em Roraima. Creio que vai ser algo que vamos levar eternamente na nossa vida e uma parte do nosso coração vai ficar aqui com uma família que o Senhor nos apresentou, que é uma extensão do corpo de Cristo, sabe? Então, tem sido muito bom todo esse tempo aqui e quem sabe um dia voltamos e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu queria dizer que é muito gratificante a gente poder estar aqui servindo a essa cidade. Nós não escolhemos os lugares, mas Deus escolheu esse lugar para nós estarmos aqui fazendo a obra dele. E é um privilégio para nós poder contemplar o quanto que a obra tem se desenvolvido, tem crescido aqui. Nós temos visto o quanto que a mão do Senhor tem sido boa com os seus planos. E fazer parte desses planos do Senhor é um privilégio. Nós estamos aqui desde 6 de outubro e hoje completou 21 dias em missão. 21 dias? É isso aí. E na primeira semana nós ficamos em Pacaraima e nós fomos fazer uma visita em uma comunidade indígena, onde eu trouxe uma palavra, uma célula que estava acontecendo lá. E naquela noite os irmãos estavam lá, foi dada a palavra e eu dei essa palavra meio com pressa, porque estava dando uma tempestade, estava vindo uma chuva forte. E aí eu preocupado, né, como é que os irmãos iam ir para casa, tinha algumas senhorinhas também. Eu fiz a palavra assim, dei a palavra rápido, objetiva, e no final eu fiz uma oração, se tivesse alguém ali com alguma enfermidade, problema familiar, enfim. E aí algumas pessoas levantaram a mão e eu fiz uma oração, assim, por todos que estavam presentes. E aí, de repente, começou a trovejar e aquelas senhoras que estavam ali, todo mundo saiu rapidinho e foram embora. E aí, depois de uma semana, a Tuxaua, a líder ali da comunidade, ela me mandou uma mensagem contando testemunho de que uma senhora que estava lá no meio daquela célula, ela saiu rapidinho para casa, por causa que estava com medo da chuva, e quando ela foi se dar conta, ela estava sem a bengala. Ela tinha esquecido a bengala na célula, e quando ela foi perceber, as pernas dela estavam curadas, ela estava com uma forte dor. O filho da líder também, da cacique, ele estava com uma dor na coluna, e naquela noite nós oramos por ele, e ele também foi curado. E esses são um dos testemunhos daquilo que nós temos visto acontecendo, aquilo que chegou aos nossos ouvidos. Mas o Evangelho de Cristo, quando nós nos posicionamos para pregar, quando nós vamos e anunciamos esse Evangelho, é como uma semente lançada em terra fértil.
E nós não ouvimos, nós não sabemos todos os testemunhos que aconteceu, mas pela fé nós cremos que o Espírito Santo de Deus está agindo nas comunidades indígenas, o Espírito Santo de Deus está agindo aqui nessa cidade, o Espírito Santo de Deus está fazendo a sua obra. E eu espero que esse testemunho fortaleça a sua fé, meu irmão, porque a Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão saber desse evangelho se não há quem vá? E o Espírito Santo de Deus escolheu essa igreja, escolheu eu e você para ir e anunciar as boas novas. Há pessoas que estão esperando uma palavra que venha do céu, que possa restaurar a sua família, a sua saúde, a sua casa. E você é essa pessoa escolhida para anunciar essa palavra. Os refugiados, aonde nós fomos anunciar o evangelho, pessoas aceitaram, se reconciliaram com Cristo. Nós não sabemos tudo o que está acontecendo, mas o evangelho está sendo anunciado. Foi um privilégio fazer parte dessas 2 semanas junto com a base da Hildet, quanto que nós temos visto o trabalho excelente que está sendo realizado através desses irmãos, mesmo com o seu trabalho, tem entregado tudo de si para o reino de Deus. E nós vemos o quanto que o Senhor, Ele dá força, Ele dá estratégia, Ele dá a visão de como executar todos esses trabalhos. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, não há desculpas para mim e para você em dizer: eu não tenho tempo para fazer missão, eu não tenho disponibilidade. Jesus foi o homem mais ocupado que existia nessa terra, mas sempre ele tinha um momento para orar, para pregar o evangelho, para estar em comunhão, para viver e ser corpo de Cristo, para ser membro do Cristo, membro do corpo. Então, meus irmãos, as portas foram abertas, o céu está aberto para nós, aquilo que os profetas esperavam durante anos e anos, nós temos o privilégio de desfrutar, de anunciar e fazer parte dessa missão que Cristo nos incumbiu, a grande comissão. Que esse testemunho seja um encorajamento para você sair daqui nessa noite com o seu coração queimando pelas almas, amém? Amém. E algo partindo do que o Jonathan falou, da nossa responsabilidade, porque assim como foi dito no vídeo da Hildet, nós lemos, nós sabemos que precisamos ir, mas cabe a nós ter a responsabilidade de ir. E o que eu aprendi bastante estando aqui no prático, ano passado eu tive a oportunidade de ir para a África também, em missão. Então é algo que a gente aprende na missão, que não é algo pesado. É algo que eu até compartilhei com o pessoal da base, é algo que eu carrego esse ano comigo, de que a missão não é pesada, sendo que a gente está falando do nosso amigo. A gente está falando de alguém que a gente tem comunhão, a gente está falando de Cristo. Então quando você pensar em missão, não pense em algo difícil, não pense em um peso, mas pense que você está tendo o privilégio de falar de alguém que você conhece. Assim como eu saio e falo do Jonathan, que é meu amigo, eu não falo do Jonathan nervoso, não falo do Jonathan preocupado. Então por que eu vou falar daquele que me amou primeiro com peso, com algo que me trava? Então quando vocês pensarem em missão, pense na leveza que é falar de Cristo. E que as pessoas estão muito mais famintas de Cristo do que nós estamos dispostos a falar. Então, quantas vezes a gente desfrutou nessa missão de pessoas virem até nós querendo saber quem a gente era, o que a gente carregava. Então, isso mostra que as pessoas estão famintas por Cristo, mas cabe a nós, como filhos dele, como embaixadores dele, ir até essas pessoas e anunciar a esperança, a vida e o caminho que elas devem seguir. E na missão a gente aprendeu também que é um tempo da gente ser esticado. Eu mesmo tive a oportunidade de pregar em espanhol. Nunca tinha pregado na minha vida, muito mais em espanhol. Mas foi algo que o Senhor me esticou nesse tempo para mostrar que não sou eu que faço, independente da minha capacidade, é Ele que faz através de mim, sabe? Então que vocês tenham isso no coração de que não é um peso, é um prazer participar da missão do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, eu sou a Isabela, mais conhecida como Isa. Deixa eu só arrumar isso aqui.
Eu também sou da Desescope School, não me apresentei. Eu sou de Minas Gerais. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Vou cantar uma canção louvor com vocês, para que a gente possa adorar juntos. Amém? Quero te convidar, então, a ficar de pé. Tenha um pouquinho de paciência. Amém. Que você possa aproveitar esse momento para derramar o seu coração diante de Jesus. Você possa cantar consciente da letra dessa canção, que canta que grande é o nosso Deus, Ele é digno de todas as coisas e o nome dEle é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos e agradecer-te. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Jesus, nós engrandecemos o seu nome. O nosso
coração é seu, a nossa vida é sua. Querido Deus, neste momento, quando nós iremos te servir, Pai, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, eu quero, Senhor, no nome de Jesus, apresentar cada um dos teus filhos, cada família aqui representada. Na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo cada família, cada dizimista, cada ofertante, cada semeador, aleluia. Pois eu creio, Senhor, que a tua palavra nos diz que tu és o que dá semente ao que semeia e pão para comer. Aleluia! E eu te louvo, Senhor, porque tu tens colocado o alimento na mesa de cada um dos teus filhos, mas também tem dado a semente para cada um semear. Aleluia! De acordo com o que tu tens colocado no coração de cada um dos teus filhos. Assim, Senhor, eu abençoo a fonte de renda, eu abençoo a gestão financeira, familiar de cada um dos teus filhos, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Enquanto a igreja oferta ao Senhor, aleluia, a irmã Graça Sanabria, a nossa querida irmã, estará louvando juntamente com a igreja ao nome do Senhor. Aleluia. Logo após nós já ouviremos a ministração da palavra de Deus com a missionária Vivian Barroco. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quão lindo é o amor de Cristo. O amor de Cristo é lindo, maravilhoso. Esse nome, o nome que cura, o nome que liberta, o nome que restaura. Vamos proclamar o nome do Senhor, amém. El verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso ese nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Aleluya, gracias Señor. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Gloria a Dios. Mis transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, incomparable es él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte él venció, aleluya. La muerte venciste, el velo partiste, a tu aleluya. Oh Santo Deus,
Los cielos declaran, tu gloria proclama, pues resucitaste y vivo estás, inigualable, incomparable, hoy y para siempre reinará. Tuyo es el reino y tuya es la gloria. Y majestad, majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, nombre de Jesús. Amén, aleluya, gracias Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Graça e paz novamente, meus irmãos, boa noite. Que bom estar aqui com vocês. A gente já contou um pouquinho sobre quem nós somos. Então, nós somos parte da família de Zescope, que é uma igreja que fica lá em Bragança Paulista, interior de São Paulo. E desde o ano passado nós temos uma escola lá de capacitação ministerial com ênfase em missões. Então, esse pessoal que você está vendo é a segunda turma. Ano passado foram 90 alunos, esse ano temos 84 alunos. Já estamos preparando a próxima turma e temos crido que esses jovens que vocês viram aqui, jovens de tudo que é idade, que a gente já teve aluno de 64 anos, nós cremos que eles serão a resposta da oração que Jesus nos ensinou. Pai, Ele nos ensinou a orar para que o Senhor da Seara enviasse os trabalhadores. Então, nós temos crido, temos trabalhado por isso, e para a gente é uma alegria. Alguém aqui também falou, nós somos 13 times de práticos espalhados em várias partes do Brasil. Que bênção, hein, pastor? Glória a Deus. Do Brasil e fora, na América Latina e também na Europa. E nós tivemos a alegria de vir para cá. Então, hoje, essa madrugada, a gente está voltando para Bragança Paulista. E estamos fechando com chave de ouro, podendo congregar com vocês aqui essa noite. Então, para a gente é um grande privilégio. Eu sou casada, faço domingo, sábado que vem, 17 anos de casada. Apesar dessa cara nova que eu tenho, graças a Deus. Temos 2 filhos, eu e meu marido, ele se chama Maicon. E nós temos 2 filhos, um de 10 anos, que chama Estevão, e um de 6 anos, que se chama Samuel. Eu confesso aos irmãos que 21 dias depois eu estou bastante ansiosa para voltar para casa e poder estar com eles. Todo mundo se espalhou e eu achei interessante falar sobre família na missão, tendo uma família hoje que está espalhada em missão. O nosso filho mais novo está no sertão de Alagoas, a minha irmã é missionária lá também. Então, ele foi com um time que foi para lá e está lá com ela esses 21 dias. E o nosso filho mais velho está com o marido, o Maicon, e eles estavam no Japão. Então, a família toda em missão espalhada. E durante a pregação, quero ir contando um pouco da nossa história em missão. Eu sou, como eu falei, carioca, é uma carioca fake, que na verdade eu sou do interior do Rio de Janeiro. Então, o carioca de verdade acha um absurdo eu falar isso. Mas eu sou do estado do Rio, só que eu sou do interior, de Cabo Frio. E nós moramos lá, eu cresci lá, nos casamos lá. E depois de 5 anos de casado, a gente foi servir como missionários no Nordeste do Brasil. Passamos 10 anos morando lá, servindo nos segmentos não alcançados do Brasil, que eu vou contando um pouco durante a pregação. E
depois disso, tem 1 ano, quase 2 anos, que a gente mudou para Bragança Paulista para cuidar da escola missionária ali, confiando, né, no Deus que muda tempos e estações da nossa vida, né? Mas sempre, sempre olhando para a missão de Deus. Então, antes da gente ler a palavra, eu queria te convidar a fechar os olhos, que a gente orasse mais uma vez ao Senhor. Eu tinha, meus irmãos, preparado uma palavra, mas enquanto a gente estava aqui em cima, eu senti muito forte de mudar essa palavra, senti isso no meu coração, e a minha oração é que a gente saia daqui com essa palavra criando raiz dentro da boa terra que é o nosso coração. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Em nome de Jesus, queria que todos nós fechássemos os olhos. Meus irmãos, agora, nesse momento, em várias partes do mundo, irmãos que gostariam muito de estar reunidos como estamos. Há muita gente que gostaria de ser igreja, como eu e você estamos sendo agora, sentados num culto, podendo ouvir a palavra, podendo levantar as nossas mãos, podendo dizer aleluia, glória a Deus, sem sofrer nenhum tipo de punição. Mas a verdade é que agora, muitos irmãos não podem fazer isso. E isso, meus irmãos, me faz ter 2 sentimentos. O primeiro é, nós precisamos orar por eles. E o segundo é, nós precisamos fazer bom uso da liberdade que temos. Então, estar aqui num culto como esse é entregarmos tudo a Jesus. Principalmente, a coisa mais valiosa que eu e você temos, que é a nossa atenção. Nós precisamos entregar ela agora ao Senhor. Amém? Jesus, nessa noite, eu quero orar ao Senhor pedindo que a nossa mente e o nosso coração agora estejam cativos, capturados pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus para que continuemos a fazer um bom uso, Pai, da liberdade que nós temos de cultuar, de estarmos aqui nessa noite. Pai, nos livre de fazermos dos nossos domingos só mais uma programação da nossa semana, mas que a cada domingo, Senhor, a cada culto, a cada reunião de oração, o nosso coração crie grande expectativa em conhecer mais do Senhor, e em desfrutarmos, Senhor, da comunhão uns com os outros, mas, sobretudo, Pai, de estarmos atentos àquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Por favor, Espírito Santo, eu oro em nome de Jesus, para que toda distração, tudo aquilo que agora não comunica com aquilo que o Senhor deseja fazer, Pai, que Teu Espírito Santo mais uma vez ganhe, porque o Teu Espírito sempre ganha. Nós oramos por isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em João 15. Nós vamos ler 3 versículos. Você pode abrir aí sua Bíblia. João 15. É um texto bastante conhecido. João 15, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 16. Para a gente ganhar tempo, você pode ler sentado mesmo, como você está. João 15, do 13 ao 16. Diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vamos ler o 16? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês tudo aquilo que pedirem em meu nome. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Deixa eu só marcar aqui, por causa do vento. Mas nós queremos o vento, amém? Glória a Deus por ele. Amém. Meus irmãos, enquanto eu orava e ouvindo todas as canções que a gente foi ministrando, e sobretudo, quando
estava refletindo sobre esse tema, a família dentro da missão global de Deus. Eu penso, meus irmãos, que há uma identidade que nós, como família, precisamos abraçar. Há algo que precisa ser gerado dentro das nossas casas, que as pessoas à nossa volta saberão que nessa casa há uma família que está envolvida não só com a missão de Deus, mas com o Deus que é dono dessa missão. Há um jeito de viver, há uma identidade que eu e você precisamos abraçar para que o mundo saiba que na nossa casa há uma família que está reunida ao redor da presença de Deus. Eu e você somos chamados a ser família e, de fato, estarmos envolvidos na missão de Deus. Quando nós vemos o mandato ali em Mateus 28, ele não diz os jovens, os solteiros, ou então ele não diz quando você tiver um tempo, ele não diz se for possível, ele diz que era para que fôssemos pelo mundo e pregássemos o evangelho. O ID, meus irmãos, não é para quem não deu certo na vida, o ID não é para quem tem tempo, o ID não é para quem é solteiro, o ID é para todo aquele que nasceu de novo, amém? Você nasceu de novo? Então você automaticamente já foi incluído nesse ID, nesse mandato. Atos 1:8, quando há a promessa ali que o Espírito Santo seria derramado. Também, meus irmãos, essa capacitação é para todo aquele que nasceu de novo. João 15, meus irmãos, é um texto que eu gosto muito. Já preguei algumas vezes sobre isso na minha vida. João 15 fala a respeito de pessoas e daqueles discípulos ali que foram marcados por uma nova identidade. Eles foram chamados de amigos de Deus. Se você olhar na sua Bíblia, você não precisa abrir, mas Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, fala a respeito de uma amizade que nós podemos ter com o mundo. Mas é interessante que ele vai dizer, se você é amigo do mundo, você se torna um inimigo de Deus. É interessante, meus irmãos, que acerca das coisas de Deus nunca há meio termo. Já percebeu isso? Não há meio termo. A meio termo é coisa do diabo, né? Com Deus a palavra diz ou é sim ou é não. Não há meio termo. Então não tem como a gente ser, algumas vezes na semana eu sou amigo de Deus, mas outras não é, meu irmão. Decidir ser amigo do mundo já é uma decisão de se tornar inimigo de Deus. A sua Bíblia diz isso e a minha também diz isso. Mas a verdade, meus irmãos, que eu e você, as nossas famílias, os nossos filhos, todos nós fomos criados para ter relacionamento. E o Evangelho de Jesus, ele nos propõe e ele nos convida a termos a amizade. Romanos, no capítulo 5, no versículo 10, diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Jesus não morreu por amigos prontos. Na verdade, ele morreu para transformar aqueles que eram seus inimigos agora em amigos dele. Jesus não morreu por pessoas prontas, Jesus não morreu por pessoas perfeitas, ao contrário, nessa amizade que Jesus propõe, ele deu o primeiro passo, ele criou uma ponte, ele fez um convite para que eu e você nos tornássemos amigos dele. E a cruz, meus irmãos, a cruz de Cristo é o caminho para que essa amizade pudesse acontecer. Eu e você estávamos separados de Deus. Eu e você éramos inimigos de Deus. Eu e você éramos inimigos da cruz. Mas o Deus que é um Deus de relacionamento,
Ele então entrega o seu filho naquela cruz e através dessa entrega, através daquela cruz, agora eu e você somos reconciliados com Ele. Agora, todos aqueles que recebem a Jesus, que reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, todos aqueles que reconhecem que não há outro caminho que nos leve ao Pai, a não ser o Filho, todos esses agora são chamados a desfrutar dessa amizade com Jesus. João 15, esse texto que nós lemos, ele engloba, obrigada, meu irmão, o que nós conhecemos como o discurso da despedida. A gente sabe que nesse momento da história, Jesus está a caminho da cruz. Agora veja que interessante, nesse caminho da cruz, Jesus se reúne com esses discípulos, com esses homens que antes, escute isso, homens que eram desconhecidos. Jesus conhecia aqueles homens quando ele chamou? Não, homens desconhecidos, homens despreparados, mas Jesus começa a chamar eles e o fato de caminharem com Jesus, agora chega um grande momento da história deles. Jesus está sentado com eles. O caminho de Jesus ali para frente seria a morte na cruz. Você já parou para pensar quão importante são as últimas palavras de alguém que está prestes a morrer? Você já parou para pensar como é importante as últimas palavras que alguém que está prestes, caminhando para a morte, aquilo que ela fala tem um peso diferente, você concorda? Jesus está fazendo isso aqui. Ele está agora sentado com aqueles homens que antes eram desconhecidos, que antes eram pessoas que tinham uma vida, a gente não sabe como era a vida de cada um deles, mas uma vida longe de Jesus. Mas agora, Jesus está sentado diante deles e Jesus está dizendo assim, olha, eu estou falando para esses homens que antes eu nem conhecia, para esses homens que eram imaturos, inseguros, agora eu estou dizendo para vocês que eu não chamo mais vocês de servo, mas agora eu estou dizendo quem vocês são depois de caminharem comigo. Eu chamo vocês de amigos. É interessante, meus irmãos, que quando a gente vai vendo esse caminho que Jesus vai fazendo, ali até a cruz, ele vai passar por um lugar que é muito emblemático e precisa ser muito emblemático para mim e para você. Jesus vai passar por um lugar chamado Betânia. Betânia, na Bíblia, quando a gente fala sobre esse lugar, nós conhecemos esse lugar como um bairro, uma comunidade, um vilarejo dos amigos de Jesus. E é interessante que nós estamos falando de uma família que conheceu a Jesus, teve experiências com Jesus, se tornou amigos de Jesus, a ponto de Jesus sempre querer passar por aquele vilarejo, porque ele gostava de estar na casa daquela família. Que importante, meus irmãos, é eu e você promovermos um tipo de casa e de família que Jesus ama estar nela. Que Jesus faça questão, entre aspas, de passar e falar, aquela casa ali eu sei que é uma casa que honra a minha presença, então eu quero passar por lá, eu quero ficar por lá. E é interessante, meus irmãos, que a Betânia, Marta, Maria e Lázaro, eles são conhecidos na Bíblia pelos milagres, né? Se a gente perguntar, todo mundo lembra que Jesus ressuscitou Lázaro, mas sobretudo, Betânia é conhecido como um lugar que morava amigos de Jesus. E o que é interessante, eu e você, nós pensarmos que aquelas pessoas tinham intimidade com Jesus, conheciam Jesus, já tinham experimentado de milagres poderosos, que foi a ressurreição ali do irmão, mas eram pessoas que amavam a Jesus simplesmente por quem ele era e não por aquilo que ele podia fazer. Amavam a presença de Jesus, honravam a presença de Jesus, davam atenção para Jesus. Meus irmãos, quando eu olho para essa família,
Quando eu olho para João 15, Jesus nos chamando e convidando a nos tornarmos seus amigos, eu penso que o anúncio do Evangelho vai ser feito por famílias que abraçam essa identidade. Nós amamos o nosso amigo Jesus. Nós honramos a presença do nosso amigo Jesus. Jesus é bem-vindo na minha casa. A minha família se reúne ao redor da presença de Jesus. Meus irmãos, nós não podemos esconder uma cidade edificada sobre a rocha. Eu e você não podemos esconder quando de fato uma família tem construído relacionamento de amizade com Jesus. Nosso bairro vai saber que ali tem uma família que é amiga de Jesus. A nossa cidade vai saber que ali há uma família que é amiga de Jesus. Nosso estado vai saber que ali há uma família que é amigo de Jesus. Meus irmãos, que desafio temos diante de nós. Nós que já temos filhos, talvez você ainda não tenha, mas você é filho, você faz parte de algum núcleo familiar. Que desafio nós temos diante de nós, em uma geração que absolutamente tudo milita contra a família. Nós nos levantarmos e ser família é a grande pregação do Evangelho. Nós nos levantarmos, casar, ter filho, trabalhar, cuidar da nossa casa, sermos testemunhas fiéis. Eis uma grande pregação que o Evangelho, que o mundo precisa ouvir. Famílias que honram e que amam a presença de Jesus. Essa é a grande pregação do Evangelho desses dias. Num mundo tão fragmentado com o que diz respeito ao conceito de família, nós sermos família, meus irmãos, é a grande pregação. Agora mesmo, estava sentada ali antes de subir, e peço perdão aos irmãos por ter ficado sentada. Eu estou com o meu pé machucado. Estou quase fazendo um bolo de aniversário, que já tem uma semana. Estou quase comemorando. Uma dor, meus irmãos, muito abençoada. Levo essa lembrança daqui, essa noite. E aí eu estou evitando ficar em pé. Por isso fiquei sentada. Mas estava ali sentada. E aí meu pai me mandou uma mensagem para falar de um assunto. Falei, pai, estou subindo para pregar. E ele falou, vai minha filha fazer a obra de Deus. Mas olha que interessante. Esse pai que mandou essa mensagem foi o homem que, no ano que eu nasci no ano de 86, você faz a conta aí da minha idade. Nasci no ano de 86, foi o ano que meu pai conheceu o Evangelho. Meus irmãos, meu pai conheceu e eu sou toda meu pai no que diz respeito a ministério. Amo missões, amo evangelismo, mas na minha adolescência, esse pai que me ensinou a respeito do Evangelho, ele, infelizmente, abandonou a fé. Só que olha que interessante, me casei muito jovem, com 22 anos. O Maicon já era missionário. O Maicon tinha sido missionário no Amapá, plantando igreja. Naquela época, meus irmãos, estou falando de 2006, 2005, tinha internet lá. Ele morava mesmo lá no fim mesmo do Amapá. E aí, meus irmãos, imagina você vai falar para o seu pai, né? Aí seu pai pergunta, mas quem é ele? Aí eu falei, pai, é um missionário. Mas como que ele vive? Pela fé. E meu pai, minha filha, mas vai casar e vocês vão viver como? Aí eu falei, pai, Deus vai prover para si, né? O cordeiro, para a gente também. E meu pai ficou muito preocupado. Meus irmãos, 17 anos depois desse dia, se você perguntar para esse pai qual foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, ele vai dizer, minha filha ter casado com um missionário. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ser família é a pregação do Evangelho. Então hoje, meus irmãos, meus pais separaram, enfim, mas hoje todo o bom conceito que meu pai tem de família, ele vê da minha casa. Porque ser família é ser um luzeiro nesses dias. Ser família, meus irmãos, ter filhos, criar filhos para a glória de Deus, criar filhos que amem a palavra de Deus, isso é uma grande pregação do Evangelho nesses dias. Quando Jesus está sentado ali com aqueles discípulos e ele diz, olha, eu não chamo mais vocês de servos, mas agora eu chamo vocês de amigos. E é interessante que Jesus vai dizer, e eu quero que você olhe aí comigo, no versículo 14, olha o que Jesus vai dizer.
Ele diz assim: vocês serão meus amigos se fizer o que eu mando. Meus irmãos, uma característica daqueles que querem viver essa amizade com Jesus, de famílias que querem serem casas, serem Betânias, casas de amigos de Jesus, é que essas famílias aprendem o que significa obediência. Meus irmãos, Jesus diz assim: olha, vocês vão ser meus amigos, mas há uma resposta que os amigos de Jesus dão a ele. Sabe qual é? Uma vida de obediência. Quando nós falamos, meus irmãos, de famílias que pregam o evangelho, famílias que abraçam a missão, nós estamos falando de famílias que entenderam que a resposta a essa amizade é abraçar uma vida de obediência. A obediência é o sim que eu e você podemos dar para essa amizade. Como é que Jesus vai saber que eu e você... Obrigada, minha irmã. Como é que Jesus vai saber que eu e você somos de fato seus amigos? Meus irmãos, é quando eu e você, nós abraçamos uma vida de obediência. 2014, na verdade 2013, Deus começou a falar comigo e com o meu marido sobre irmos para o Nordeste do Brasil. Meus irmãos moravam no interior do Rio, como eu disse. Deus começou a falar, e você sabe que Deus às vezes começa a falar, e às vezes Deus fala uma parte, e a gente obedece, Deus vai e fala outra. A primeira parte desse processo de obediência foi servir na missão de Deus dentro da minha cidade. Então, ninguém se torna missionário em outro lugar se primeiro não for na sua própria cidade, na sua igreja local, servindo. Então, passamos ali por aquele teste. Mas em 2013, Deus começou a falar que estava na hora da gente fazer uma transição. Meus irmãos, nós amamos a obediência, mas dá um friozinho na barriga, não dá? Dá aquele friozinho. E aí fizemos nossa primeira viagem juntos pelo sertão do Piauí. Meus irmãos, eu lembro que eu e meu marido, toda boa história missionária, ela é composta de pessoas que dizem sim, mas não têm dinheiro, amém? Toda história boa é assim. E aí, meus irmãos, eu e meu marido fizemos lá um orçamento para essa viagem missionária. Nós iríamos conhecer o sertão do Piauí. E aí, eu lembro que fizemos um orçamento na época, alugar carro, passagem aérea, ir em vários povoados, dormir ali pelas estradas. A gente queria levar cesta básica, água, a gente queria fazer um monte de coisa. Na época, deu R$6.000. R$6.000 é muito dinheiro hoje, amém? Em 2013 era mais ainda. Meus irmãos, começamos a orar. Deus, está aqui o nosso 5 pães e 2 peixinhos, que é isso que a gente oferece, né? Jesus está aqui. Meus irmãos, era bem 5 pães e 2 peixinhos mesmo. Pensa aí, 5 pães e 2 peixinhos. Começamos a orar e confiando que todo o recurso está dentro da obediência. Se Deus chamou, começamos a caminhar nessa verdade. Um belo dia, meus irmãos, um amigo nosso, ele é um empresário na nossa cidade, mandou uma mensagem para o meu marido e disse: Maicon, você está em casa? Maicon falou assim: estou. Ele: olha, estou passando aí para deixar só uma coisa com você, mas eu nem vou ficar, tá? Não se preocupa. E amém. Aí chegou lá naquela época, meus irmãos, não tinha Pix, nada disso. Então, ele chegou, bateu na nossa porta e entregou um envelope para a gente. E falou assim: Deus mandou entregar para vocês. Meus irmãos, você entregar envelope na mão de missionário é uma expectativa, né? Você fica doido para a pessoa sair, para você ver o que é. Meus irmãos, quando nós abrimos aquele envelope, adivinha o que tinha lá dentro? R$6.000, meus irmãos. Exatamente o valor que que nós tínhamos feito naquele orçamento. Meus irmãos, daí em diante, nós começamos a aprender que o caminho de obediência nem sempre, meus irmãos, trarão esse tipo de milagre ou trarão todas as respostas, mas sempre o caminho de obediência nos leva a um lugar.
conhecer mais do nosso amigo Jesus. Desfrutar mais da sua companhia. Entender, meus irmãos, que aquele que nos chama, que chama a nossa casa, que chama a nossa família, que chama os nossos filhos, meus irmãos, é aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então ele diz, vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu mando, ou seja, abraçar uma vida de obediência, meus irmãos, é uma resposta que eu e você podemos dar a essa amizade. Ensinar os nossos filhos, meus irmãos, a abraçar também uma vida de obediência a Deus. Esse é um grande sim que eu e você podemos dar a Jesus e a amizade com Ele. Eu fico muito feliz quando eu vejo esses jovens lá na escola, porque eu sei que para eles estarem lá, eles, além de receber um sim de Deus, eles receberam um sim dos seus pais também. E eu fico feliz, porque são pais que estão entendendo que mais vale um filho obedecendo a Deus e dentro do propósito que Ele deu, do que cumprindo só os sonhos que os pais têm para os filhos. Que eu e você, como pais, a gente volte a sonhar, meus irmãos, que os nossos filhos se tornem missionários. Que os nossos filhos sejam enviados para as nações, que os nossos filhos amem a Jesus, amem a pregação do Evangelho, amem uma vida de obediência. Meu filho estava agora no Japão e aí ele mandou uma mensagem para mim dizendo, meu marido falou, Vivian, o Maicon já falou com todo mundo aqui, que o Estevão falou que quando crescer vai ser missionário no Japão. E eu falei, Maicon, amém por essa palavra. Amém, se esse for a obediência do nosso filho, que a nossa casa, a nossa Betânia, diga sim, meu filho, você vai ser enviado para o Japão. Que a nossa casa, uma família que se reúne ao redor da presença, que honra a amizade com Jesus, diga sim, meu filho, o sonho que Deus tem para você é perfeito, é agradável e é sempre bom. Que as nossas casas, meus irmãos, gerem esse tipo de ambiente. Que eu e você, a gente abrace essa vida de obediência. Pregar o Evangelho é resposta daqueles que vivem em amizade com Jesus. Nós queremos falar daquele que mudou a nossa vida. E isso se torna, meus irmãos, natural para aqueles que são marcados por essa vida de obediência ao amigo Jesus. Jesus falou aquilo para aqueles homens, vocês serão meus amigos. Eu quero que vocês sejam meus amigos, mas vocês vão ter que obedecer tudo aquilo que eu mando. E sabe qual é a grande beleza de viver uma vida em obediência a Jesus? É que diferente dos homens que às vezes dão ordens e essas ordens nos causam mal, a obedecer a Jesus sempre vai gerar vida na gente. Sempre, meus irmãos, vai gerar em nós um caráter para que nós sejamos iguais a Jesus, no nosso caráter, no nosso comportamento, nas nossas emoções, até que a gente se pareça cada vez mais com o Filho de Deus. Você sabe que no mundo hoje, aquilo que tem alimentado e tem feito o mal crescer, meus irmãos, é a desobediência. Mas ao contrário, também é verdade. Sabe aquilo que proclama o nome de Deus nessa geração? Quando seus amigos abraçam uma vida de obediência. Quando eu e você abraçamos a obediência como um estilo de vida. E nós ensinamos isso dentro da nossa casa. Outra coisa que Jesus vai dizer para aqueles homens, ele vai dizer, olha, se vocês querem ser meus amigos, obedeçam a mim. E ele também vai dizer, olha, eu não chamo vocês mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas agora eu chamo vocês de amigos, porque tudo quanto o Pai tem feito, eu agora vou deixar vocês saberem. Meus irmãos, o maior relacionamento, o princípio de eu e você, nós nos relacionarmos, é quando a gente passa a conhecer alguém. Eu não posso, de fato, dizer que eu conheço alguém que eu não ando junto com essa pessoa, que eu não caminho perto. Eu posso ter informações sobre essa pessoa, mas, de fato, conhecer, a gente só conhece aqueles que a gente anda junto.
Mas eis um grande desafio da nossa geração, meus irmãos. Sabe qual é? Nós temos visto crescer o número de evangélicos, mas muitas vezes, meus irmãos, muitos estão se relacionando com Cristo, não porque o conhecem, mas porque estão atrás dos benefícios que Jesus pode dar. Um dia, Jesus deu comida para a multidão e depois a multidão começou a andar atrás dele porque queria mais comida. E aí Jesus disse assim, olha, vocês não estão atrás de mim pelo aquilo que eu sou, mas por causa da comida que vocês comeram. Mas, na verdade, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se vocês comerem de mim e não dessa comida aí, vocês vão ter fome de novo. Se vocês comerem de mim, essa é a verdadeira comida que sacia a fome. Meus irmãos, há um grande desafio para a gente como família. É discipularmos os nossos filhos e o nosso próprio coração a entendermos que Jesus nos chama a conhecê-lo e não somente desfrutarmos das bênçãos que Ele tem para nos dar, mas conhecermos a Ele por quem Ele é. Antes, meus irmãos, aqueles homens eram desconhecidos. E o comportamento de servo você vai fazer, mas às vezes você faz nem entendendo o que está acontecendo. Mas Jesus está dizendo, olha, vocês agora são meus amigos, vocês vão participar daquilo que eu estou fazendo, vocês vão entender aquilo que eu estou fazendo, vocês vão ouvir. Meus irmãos, ouvir é um princípio de relacionamento. Ouvir fala de atenção. É um grande desafio para a nossa geração dar atenção a Deus. É um grande desafio para a nossa geração dar atenção a Jesus. Nós somos desafiados por todos os lados. Quantos de nós, meus irmãos, nós começamos, agora eu vou parar para orar, 2 minutos depois, a gente já está no celular. Quantos de nós a gente começa a se relacionar, a orar, e a gente dá o amém só no outro dia, quando amanhece? Meus irmãos, é um princípio de amizade, é nós ouvirmos, é nós falarmos, é nós darmos, entregarmos a Jesus atenção. Era isso que Jesus encontrava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Tinha gente que parava e foi isso que ele ensinou para Maria. Ele disse, a gente cantou aqui, ei Maria, ei Marta, Maria escolheu a boa parte. Sabe qual era a boa parte? Dar atenção. Essa era a boa parte. Deixa, Maria, Marta, entenda uma coisa. Você precisa entender que o princípio da amizade é dar atenção para tudo e dar atenção a Jesus. Quando nós falamos de um culto como esse, meus irmãos, parar tudo para ouvir a mensagem, nós estamos dizendo, ei, eu estou dando atenção a Jesus, eu estou dando atenção à sua palavra. Ei, Jesus, você pode falar, eu estou aqui, não só com o meu corpo, mas a minha mente está aqui, Jesus, pronto para ouvir aquilo que o Senhor tem essa noite. Dar atenção é a coisa mais valiosa que eu e você podemos dar hoje para Jesus. Dá atenção, meus irmãos, na nossa casa, para discipularmos os nossos filhos a amarem a Jesus mais do que esse mundo. A amarem a vida que Jesus tem mais do que esse mundo, meus irmãos. A amar a missão de Deus, termos orgulho se os nossos filhos hoje falarem, pai, mãe, eu estou indo para a missão, e a gente falar, amém, meu filho. Isso é uma grande parte que você está escolhendo. Meus irmãos, construirmos famílias ao redor da presença de Jesus é ensinarmos para essa geração que nós precisamos entregar tempo a Jesus, que nós precisamos entregar atenção a Jesus e que a partir desse lugar, eu e você, de fato, conheceremos a Ele. Meus irmãos, o mundo está cheio de gente que tem informação sobre Jesus. Sabe onde Ele nasceu? Sabe como era o tipo de casa, sabe qual eram as ruas que ele andava, sabe qual era a roupa que se usava, mas não conhecem a Jesus. Conhecem informações sobre ele, mas não se relacionam com Cristo. Não abraçaram a cruz, não entenderam que a cruz abria um caminho para que nós pudéssemos nos relacionar.
Essa geração, meus irmãos, tem muita gente que conhece informação, mas não conhece o coração de Jesus. E aí Jesus está dizendo: ei, eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos, porque amigos conhecem o coração, amigos ouvem. Eu te pergunto nessa noite, quem aqui, eu tenho certeza que ninguém gostaria de ter um amigo, que esse amigo só te procura quando precisa de você. Você ia gostar? Você ia falar: eu tenho um grande amigo. Olha, esse amigo, gente, é muito amigo. A gente sempre se vê quando ele precisa de mim. Mas é um amigo assim, olha, maravilhoso. Quando eu preciso dele, ele nunca está disponível, mas é um grande amigo. Você já ouviu alguém falar assim? Não. Mas a verdade que Jesus está nos ensinando em Mateus 15, que se a gente não entender que ele nos chama para ser amigos e amigos que vão corresponder a essa amizade, a gente pode se tornar esse tipo de amigo. Ei, Jesus, o que você pode fazer? Estou precisando, então estou aí. Jesus, consegui, agora sigo minha vida. Quando nós falamos, meus irmãos, a respeito da missão de Deus, nós estamos falando de pessoas que não estão atrás só de executar uma tarefa. Nós estamos falando de pessoas que conhecem o coração do Cristo. E a partir desse lugar de conhecer o coração do Cristo, conhecer aquilo que está no coração dele, conhecer que a missão faz parte do coração de Deus. Meus irmãos, nós não vamos fazer isso por peso, por medo, acuados. Nós vamos fazer isso porque nós conhecemos o coração do nosso amigo. Então, a resposta que nós damos, é dizer: sim, Jesus, eu te conheço. Antes, Jesus, em algum momento da minha vida, eu até te conheci de ouvir falar, mas agora, Jesus, eu me relaciono com o Senhor. E a partir desse lugar, a partir do lugar de conhecer o Cristo, nós vamos querer que o maior número de pessoas também conheçam a Ele. Nós vamos ser como aquela mulher samaritana que estava ali no poço, estava com a vida toda quebrada, encontra com Cristo, bebe agora da água que sacia a sede, e aí ela faz o quê? Eu vou anunciar para todo mundo com quem eu acabei de encontrar. Eu vou anunciar o maior número de pessoas com quem eu acabei de encontrar. Meus irmãos, eu me lembro que quando o Estevão, o nosso filho, ele tem um nome que, se você sabe a história, você sabe que é uma história e tanta, né? O primeiro mártir da igreja, um homem que amou Jesus a ponto de negar ali a si mesmo, um homem que diante ali do sinédrio, ele não se defendeu, mas pregou o evangelho para aqueles homens e acabou sendo apedrejado. E aí eu me lembro que eu e o Maicon, quando ele nasceu, e aí vai crescendo, você vai contando a história, né, do nome que você deu para o seu filho. E eu me lembro que o Estevão foi crescendo, e aí a gente contou: meu filho, seu nome foi inspirado no homem da Bíblia, que foi apedrejado, e aí ele arregalou o olho. Mas foi interessante que o tempo passou, e um dia eu estava com o Estevão na escolinha que ele treina futebol. E aí eu estava ali, tinha trocado o técnico, e eu na arquibancada, e o Estevão lá embaixo, com um monte de amiguinho, e o técnico novo. Então o técnico foi perguntando o nome de um a um: qual o seu nome, qual o seu nome? Quando chegou na vez do Estevão, eu vi que demorou muito. E meu filho, gente, ele é animado para falar. E demora e nada. Eu só vi que no final o técnico disse: glória a Deus, temos um personagem da Bíblia aqui. E eu: meu Deus, o que o Estevão falou? Quando acabou, eu logo chamei ele: Estevão, o que você falou? Eu falei: ué, mãe, ele perguntou os nomes. E eu falei: meu nome é Estevão, meu nome está na Bíblia. Meu nome é de um homem que amou a Jesus. Ele amou tanto a Jesus que foi apedrejado e morreu. E eu com o olho desse tamanho pensando: meu Deus, o que esse técnico vai pensar da gente? Mas sabe o que eu achei interessante, meus irmãos, do Estevão? É que ele não deixou de compartilhar aquilo que ele tem conhecido. Ele não ficou com vergonha e pensou: o que o pessoal vai achar de mim? Naturalmente, meus irmãos, a nossa boca, ela vai proclamar aquilo que o nosso coração tem conhecido.
Naturalmente, quando nós conhecemos a Jesus, naturalmente é isso que nós vamos oferecer para as pessoas que estão à nossa volta. Naturalmente, nós vamos denunciar quem nós somos. Às vezes a gente não vai ter uma Bíblia, a gente não vai dizer abre um versículo, mas a vida que nós vivemos vai denunciar se de fato nós estamos conhecendo Cristo. Se nós estamos nos relacionando com Ele, como Mateus, como em João 15, Ele vai nos ensinar, os amigos de Jesus obedecem. Os amigos de Jesus se relacionam com Ele porque querem conhecer a Ele. Abraão, meus irmãos, foi chamado, esse que a Bíblia diz que é uma promessa, que através dele todos os povos da terra seriam abençoados. Quem é a bênção de todos os povos? O Cristo é a bênção de todos os povos. Esse homem foi chamado na Bíblia de um amigo de Deus. Abraão foi chamado, Moisés também foi chamado de amigo de Deus. Noé, na Bíblia, também foi chamado de amigo de Deus. Mas é interessante, meus irmãos, que assim como na geração de Noé, Deus tinha alguém naquela geração que dava atenção para aquilo que ele estava falando. Noé parou no meio daquela geração e disse: ei Deus, pode falar que tem alguém aqui que te ouve. A Bíblia vai fazer uma relação, correlacionar e vai dizer que os últimos dias vão ser como os dias de Noé. E vai dizer em Mateus 24, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha o que ele está dizendo assim, nos dias de Noé, as pessoas estavam vivendo as suas vidas, as pessoas estavam distraídas, as pessoas estavam ocupadas. Só um homem se levantou naquela geração e disse: Deus, você pode falar que eu ouço. Só um amigo se levantou naquela geração e deu atenção para ouvir a Deus. E ele diz que nos últimos dias, eles seriam como os dias de Noé. As pessoas estariam distraídas, estariam ocupadas, estariam vivendo as suas vidas, até que de repente o Filho do Homem vai voltar. E aquelas pessoas que estão distraídas, ele vai dizer, é como se fosse a arca, que a porta vai fechar. Mas, meus irmãos, a grande notícia é que ainda hoje, os dias de Noé, que são esses dias que nós estamos vivendo, eu creio que Deus tem levantado famílias que serão seus amigos. E vão dizer, ei Deus, no meio de uma geração que as pessoas estão com coceira no ouvido, não querem ouvir, uma família vai se levantar e vai dizer, ei Jesus, você pode falar, aqui tem amigos seus, homens e mulheres que dão atenção para aquilo que o Senhor está falando, homens e mulheres que entenderam que nós não nos relacionamos a partir dos benefícios, mas a partir da cruz. A cruz é o maior benefício que eu e você podíamos receber. A salvação, meus irmãos, é o maior benefício que eu e você podíamos receber, porque aquela cruz possibilitou que eu e você tivéssemos o cargo mais alto que alguém pode ter, ser chamado amigos de Deus. Antes inimigos, antes separados, antes afastados, mas agora, meus irmãos, assentados na mesa com o nosso amigo Jesus, podendo nos relacionar com Ele, e não só isso, agora, podendo anunciar aonde a gente vá sobre o nosso amigo. E por último, meus irmãos, João 15 nos ensina que a partir da amizade com Jesus, eu e você, nós vamos gerar frutos, e frutos que são legítimos. 1 João 1:1 vai dizer que aquilo que vimos, aquilo que ouvimos e aquilo que apalpamos, é isso que nós anunciamos. Meus irmãos, não há anúncio fora de intimidade. Não há anúncio do Evangelho fora de relacionamento com Jesus.
Nós até podemos anunciar, mas não será a partir de um lugar, de fato, de pessoas que o conhecem, porque têm experimentado, têm vivido, têm caminhado ao lado dele. Meus irmãos, há diante de nós esse grande desafio de nós gerarmos na nossa casa uma casa, filhos, filhas, pais e mães que amam a presença de Jesus, que se reúnem em volta da presença de Jesus e que naturalmente vão proclamar daquilo que têm visto e ouvido. Não é somente daquilo que alguém contou, não é somente daquilo que você um dia ouviu de alguém, mas agora é do Cristo que eu e você temos de fato experimentado. Quando Jesus, meus irmãos, morre na cruz, ele volta, passa 40 dias com aqueles homens, depois ele ascende aos céus, ele deixa o seu espírito. Agora, aqueles homens que viram, ouviram, apalparam, tocaram, caminharam junto, antes eram inimigos, se tornaram amigos, eles sacudiram o mundo que existia naquele tempo. Ao ponto da Bíblia falar, esses que são perturbadores chegaram até aqui, porque não há como esconder, meus irmãos, alguém que tem se relacionado com ele. Alguém que tem visto, que tem tocado, que tem apalpado, que tem conhecido, que tem experimentado desse Cristo. Há diante de nós, meus irmãos, um chamado de Jesus, para que sejamos famílias envolvidas nesse plano global de Deus. E qual é esse plano? Que não só a sua família o conheça, que não só a minha família o conheça, que não só a sua conheça, mas que todas as famílias da terra possam conhecer do Cristo. Que todas as famílias da terra possam desfrutar dessa presença. Sabe, meus irmãos, o evangelismo desses dias é quando nós abraçamos uma amizade com Jesus, fazemos da nossa casa uma Betânia, um lugar onde Jesus ama estar, um lugar onde Jesus é honrado com a sua presença. Eu tenho o grande privilégio, meus irmãos, nesses anos em missão, de ter visto isso acontecer com muitas e muitas e muitas casas. Eu sempre conto e quero já caminhar para o fim, contando a história de uma amiga de Jesus. Contei recente também numa outra igreja. Há alguns anos atrás, nós começamos um trabalho no sertão de Alagoas. Passamos alguns anos morando no sertão do Piauí. Depois, Deus nos levou para o sertão de Alagoas. Meus irmãos, quando estávamos ali, temos até hoje uma Kombi da missão. E aí essa Kombi quebrou em frente a uma casa. E, meus irmãos, aquela Kombi quebrou. E a gente precisa entender as coisas que Deus está fazendo, né? Ou a gente só reclama, ou a gente... Deus, o que você vai fazer com isso aqui? Paramos em frente a uma casa, meus irmãos, e essa casa morava uma mulher. E quando você está falando de sertão, eu não sei quem já teve a oportunidade de conhecer, você está falando de lugares, assim, normalmente muito distantes e isolados. E normalmente não tem sinal de telefone. Então, nós estávamos ali, e aí, meus irmãos, entramos numa casa, conhecemos uma mulher, o nome dela é Cineide. E aí, meus irmãos, começamos a conversar, e ela conversou com a gente, falou onde nós estávamos, porque estávamos perdidos, fazendo uma pesquisa missionária, então ela nos disse onde era, o nome do povoado, Piedade. Encontramos ali uma mulher extremamente piedosa. Cineide, então, nos acolheu ali, conversamos, e no final, enquanto alguns tentavam arrumar aquela Kombi abençoada, nós ficamos ali na conversa com ela. E no final, pedimos se podíamos orar por ela. Então, nós oramos e fomos embora. Na semana seguinte, nós fizemos o mesmo trajeto. Quando ela ouviu o barulho da Kombi, ela já foi para a rua e ela começou a fazer sinal e nós paramos e ela disse: gente, queria muito reencontrar vocês, porque eu queria compartilhar uma coisa. Na semana passada, quando vocês estiveram aqui, eu não contei, mas eu estava com uma hemorragia muito grande, vocês nem sabiam, vocês oraram e eu fui curada, eu não tinha mais hemorragia nenhuma. E aí foi aquela alegria, e aí ela falou, e olha,
eu quero convidar vocês para fazerem um culto aqui no meu quintal. Meu Deus, meus irmãos, não tem coisa melhor para um missionário do que alguém querendo fazer um culto, né? Então, na outra semana, nos reunimos no quintal dessa mulher, dessa amiga de Jesus, meus irmãos. Ela reuniu no quintal dela 60 pessoas. 60. E pudemos ali pregar o evangelho para aquelas 60 pessoas. Resumo, meus irmãos, alguns anos se passaram. Hoje, como a gente está aqui uma equipe, tem uma equipe lá, nesse povoado chamado Piedade, porque tem uma igreja plantada lá. E essa mulher, a Cineide, ela é um dos pilares dessa igreja ali no sertão de Alagoas. Uma mulher, meus irmãos, que não sabe ler, não sabe escrever, mas ela descobriu o maior título que alguém pode ter: uma amiga de Jesus. Pensa numa mulher, quando começa a orar, a oração você fala, essa aí conhece a Cristo mesmo. Pela oração eu já sei que é uma amiga de Jesus. Meus irmãos, ela não sabe ler nem escrever, mas sabe o que Cineide faz? O sertão tem bastante sol, graças a Deus, e ela tem uma Bíblia que recarrega a luz solar. Então ela coloca lá, ela carrega a Bíblia em áudio, ela ouve a Bíblia, ela decora trechos da Bíblia e ela prega na igreja com aqueles trechos decorados da Bíblia, meu irmão. Uma mulher simples, mas que fez da casa dela. Se você chegar hoje no povoado de Piedade, você vai encontrar uma Betânia ali no povoado em Piedade. É a casa da Cineide. Recentemente, o filho dela foi fazer uma escola de missões fora do estado. Porque, meus irmãos, nós não podemos deixar de compartilhar aquilo que temos visto, ouvido. E nós vamos anunciar aquilo que tem sido gerado primeiro dentro da nossa casa. É isso que nós temos visto acontecer com uma mulher como Cineide. Recente, há 2 anos atrás, a gente morava em Maceió, fizemos uma conferência de mulheres, 500 mulheres reunidas. Convidamos, Cineide, vem cá dar uma palavra. Ela foi para lá, uma mulher simples, meus irmãos, mas que carrega algo poderoso, uma amiga de Jesus. Uma amiga de Jesus. Talvez a gente pudesse dizer, se Cineide não quiser ler a Bíblia, a gente entende, né? Ela não sabe ler. Se Cineide não quiser pregar, falar nada com ninguém, a gente entende, é uma mulher simples. Meus irmãos, Cineide descobriu que um amigo de Jesus não tem desculpa para dar, porque quem caminha com ele sempre vai ter pão para compartilhar com alguém. Aqueles que caminham com ele, meus irmãos, sempre vão ter o que entregar. Talvez não seja muito e está tudo bem, não tem problema ser muito, porque talvez aquilo que é pouco para a gente é muito para outra pessoa. Quando eu peguei aquela Bíblia em áudio e entreguei para a Cineide, eu pensei, nossa, tão simples uma Bíblia dessa, para ela, meus irmãos, é a forma dela conhecer mais do amigo dela. Aquela Bíblia ali, que carrega com a luz solar, é a forma dela desfrutar dessa amizade, conhecer alguém, não por causa do benefício. Meus irmãos, ela morava numa casa super simples, muito simples. Nunca vi aquela mulher reclamar. Ela teve um problema sério ali com o marido dela e ela precisou mudar de casa. Nesse meio tempo, Deus levantou outros amigos para construir uma casa para ela. Eu me lembro que quando eu entrei, e eu estava fora, e quando eu voltei, ela, Vivian, você precisa conhecer minha casa. Meus irmãos, eu entrei na casa dela e ela foi me mostrando. Eu me lembro que quando eu entrei na cozinha, tinha uns armários assim, feito com madeira, bem simples assim. Primeira coisa que eu olhei foi, nossa, Cineide precisa de um armário. Eu não falei nada. Sabe o que ela disse no meio da cozinha dela? Vivian, eu tenho tudo. Para mim, meus irmãos, faltava do armário, faltava um sofá, faltava uma cama melhor. E aquela mulher no meio da casa dela disse, Vivian, eu estou muito alegre, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Meus irmãos, não tem como a gente esconder quando de fato nós estamos nos relacionando com o nosso amigo. Há satisfação, há gozo, há desejo de compartilhar. Nós não conseguimos esconder aquilo que está no nosso coração. Há um chamado de Jesus para mim e para você nessa noite, para que a gente entenda, meu irmão, que cada um, Deus entregou seu Filho para promover amizade com a gente.
Deus está disponível para que sejamos amigos, mas agora a escolha entre a distância entre a gente e Ele é só nossa. Porque Ele já promoveu e Ele abriu um caminho. Qualquer distância que exista não foi promovida por Ele. É entre as escolhas que eu e você temos feito. Há nessa noite um chamado para a gente, meus irmãos, para que a gente abrace essa vida de amizade com Jesus. Há um chamado para que a gente entenda que a missão da igreja, a pregação do evangelho, ela é feita pelos amigos de Jesus. O anúncio das boas novas é feito por aqueles que abraçaram uma vida de amizade com Jesus. Há nessa noite um convite para que eu e você, a gente dê mais um passo nesse relacionamento. Se você já o conhece hoje muito, eu quero te dar uma boa notícia. A Bíblia nos diz que a eternidade é conhecer a Ele. Então não tenha nada que eu e você já conheçamos que a gente não possa conhecer mais. Não tem nada que a gente conheça de Jesus hoje que já seja suficiente e que a gente não possa conhecer mais. Que a gente abra a nossa boca, compartilhe o Evangelho a partir daquilo que temos visto e que temos ouvido. 1 João 1:1, aquilo que temos visto e ouvido, aquilo que temos apalpado, é isso que nós iremos anunciar a essa geração. A partir de um lugar de relacionamento. Eu não chamo mais vocês de servo. Por que a gente se comporta então assim somente? Porque a gente não abraça agora essa nova identidade de amigos de Jesus. Nós vamos continuar servindo, mas agora, a partir desse lugar, Jesus, eu sou sua amiga. Jesus, a minha casa é uma casa de amigos do Senhor. Jesus, os meus filhos vão crescer conhecendo aquele que primeiro amou a cada um deles. E eles vão crescer sabendo que eles têm um amigo. Quero terminar dizendo que Salmo 23 é um texto muito conhecido da gente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando você vai estudar um pouco mais a fundo, você vai ver que esse salmo no original, ele diz assim: Adonai, meu amigo íntimo, de nada eu tenho falta. Isso muda muito a nossa perspectiva. Porque quando nós pensamos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, normalmente a gente pensa, Ele é meu pastor, então coisas dessa vida não irão me faltar. Mas quando a gente vai ver a fundo, ele diz, se Adonai é meu amigo íntimo, de nada eu vou ter falta. Ou seja, ser amigo de Jesus preenche qualquer falta que eu e você possamos ter. E ele está dizendo, se Adonai, se ele é seu amigo íntimo, isso vai preencher a ponto de você ter plena satisfação. Você não vai ter falta de nada, meus irmãos. E isso vai ser também a pregação do Evangelho. Homens e mulheres satisfeitos. Homens e mulheres plenos, homens e mulheres que desfrutam da amizade, homens e mulheres que conhecem a Jesus, jovens, estou vendo muitos jovens aqui, jovens, adolescentes, crianças, que conhecem o seu amigo. Nós temos, para a geração de crianças, tem tanto super-herói aí, né? Nós precisamos apresentar o maior amigo que uma criança pode ter. Jesus, o Filho de Deus, que foi enviado em favor também da salvação dos nossos filhos. Não importa a idade, eles também precisam de um Salvador. E não importa a idade, eles também agora passam a ser anunciadores desse Evangelho. Amém? Quero te convidar a ficar de pé e quero orar com você. E eu queria te convidar, meus irmãos, se você estiver aí com a sua família, um culto da família, queria te convidar a ficar perto da sua família. Eu sei que nosso time não está aí com a sua família de sangue, mas está com a família de Cristo. Nós nos tornamos família por causa do sangue de Cristo. Então, se junte aí com a sua família. Queria orar por essa palavra para que as nossas casas, meus irmãos, as nossas casas sejam conhecidas como uma Betânia de Deus, como um lugar onde Jesus é honrado, onde a gente ama ter tempo com Ele, onde nós damos atenção a Ele. Eu queria ir com a sua família, que você fechasse os seus olhos por alguns minutos. E eu queria que você orasse aí com a sua família. Eu agora estou sem a minha família aqui, os meus filhos, o meu marido, mas eu oro nessa noite também por eles, para que
Em nome de Jesus, a nossa casa continue sendo uma casa que ama a presença de Jesus. Uma casa de homens e mulheres que abraçaram uma amizade tão íntima com Jesus, mas tão íntima com Jesus, que nós não teremos outra escolha a não ser anunciar aquele que a nossa casa tanto tem amado. Quero te convidar, feche os seus olhos aí no seu lugar e vamos orar juntos. Eu queria que você orasse aí com a sua família, abençoando os seus filhos. Meus irmãos, abençoe os seus filhos, para que eles amem a Jesus, para que eles sejam amigos de Jesus, para que o coração deles seja totalmente tomado de paixão, de zelo, de reverência, de temor por Jesus. Que as nossas casas, meus irmãos, se tornem mesmo essa Betânia, uma casa conhecida na vizinhança, conhecida no estado, conhecida, Deus, no Brasil, como uma casa de amigos de Jesus. Homens e mulheres que entenderam que a partir desse relacionamento não tem mais outra escolha. Ninguém precisa dizer anuncie, anuncie, porque aqueles que conhecem o coração do amigo Jesus naturalmente vão compartilhar com o maior número de pessoas. Porque agora que nós somos amigos de Jesus, nós também participamos das aflições do coração dele. Ah, meus irmãos, e há uma aflição, há uma dor no coração de Jesus pelo mundo perdido. Há uma dor tão grande que ele se entregou naquela cruz. O Deus enviou o Filho enviou o seu Espírito, e agora o Espírito capacita a sua igreja. E a igreja de Cristo é formada por famílias que amam a Jesus, meus irmãos. Famílias que honram a presença de Jesus. Famílias que entenderam que Ele é tudo que nós precisamos. Famílias que entenderam que vão trabalhar, vão dar o melhor para os seus filhos, mas entenderam que acima de tudo isso, a prioridade das nossas casas não é quantos bens nós teremos, não é quantos carros nós teremos, não são quantas viagens nós fazemos, não são quantas roupas nós temos, mas elas entenderam que a prioridade dos amigos de Jesus é buscar primeiro o reino dele e a sua justiça. Os amigos de Jesus entenderam que de fato Ele é a água que sacia a nossa sede, Ele é o pão que mata a nossa fome. Os amigos de Jesus, meus irmãos, entenderam que uma vez encontrados por Ele, agora nós queremos comunicar e fazer parte dessa missão, porque fazendo parte da missão, meus irmãos, nós conhecemos cada vez mais o nosso amigo. Ah, Jesus, eu oro nessa noite. Eu oro por cada família aqui nessa igreja. Eu oro pelas nossas famílias que não estão aqui. Nós oramos, Jesus, para que nesse tempo o Senhor levante mesmo famílias que sejam pilares nos seus bairros, nas suas cidades, nas suas igrejas. Famílias que amam a presença de Jesus. Famílias que abraçaram essa identidade. Ah, nós queremos ser conhecidos como aqueles que andam em amizade com Jesus. Nós entendemos e nós dizemos não para toda amizade com o mundo, para todo padrão do mundo, para tudo aquilo que o mundo tem dito. E nós abraçamos agora uma vida de amizade com o Cristo, com o Filho de Deus. Ah, Jesus, eu oro para que o Senhor batize mesmo as nossas casas com um profundo zelo para amar aquilo que o Senhor ama. Ah, o Senhor ama os povos, o Senhor ama as nações, o Senhor ama todas as etnias, o Senhor ama o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Ah, faz das nossas casas, Senhor, casas de oração, para que a pregação do Evangelho avance nas nações da terra.
Gera nas nossas casas uma santa preocupação para que o seu nome cresça entre os povos da terra, desde aqui de Roraima até os confins da terra. Levanta, Jesus, famílias que serão seus amigos íntimos. Pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir a areia, pode vir, mas as nossas famílias estão sobre a rocha. Uma amizade profunda com Jesus. Os nossos filhos, nós oramos abençoando os nossos filhos para que eles amem o Senhor, para que eles sejam feridos de amor por Jesus, para que eles amem a Jesus mais do que a sua própria vida, mais do que os seus sonhos. Jesus, nós oramos por cada criança, cada jovem, cada adolescente. Convida eles nessa noite para se tornarem seus amigos íntimos. E que eles entendam que caminhar com o Senhor é a coisa mais preciosa que nós podemos ter. Jesus, faz isso nesses dias no nosso coração, como um selo profundo. Marca-nos em amizade com o Senhor. Levanta famílias, Senhor. Famílias que serão anunciadoras, não só com palavras, mas com vida. Vida. Famílias que ensinarão seus filhos, seus jovens, seus adolescentes. Jesus, gera no nosso meio. Continua gerando no nosso meio casas de amigos de Jesus. Nessa noite, nós estamos sentados. Jesus se assenta à mesa e Ele olha para cada família e diz: ei, eu não te chamo mais de servo, mas eu tenho um convite. Eu te chamo de amigo. Ei, amigos, abracem a obediência. Abracem uma vida de intimidade e naturalmente vocês darão frutos, e frutos que glorificam o nome do Cristo. Abracem isso, famílias de Roraima. Abracem isso, famílias de cada estado aqui representado. Abracem isso. Nós estamos sentados essa noite na mesa com Cristo. Há um convite posto sobre essa mesa. Ei, vocês desejam ser meus amigos? Ei, vocês desejam caminhar em intimidade comigo? Ei, vocês desejam abraçar a obediência como resposta a essa amizade? Então, os frutos que vocês darão serão a partir desse lugar. Frutos legítimos e frutos que glorificam a Deus. Que Deus continue nos abençoando, meus irmãos. Que Deus continue levantando no nosso meio famílias fortes para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá um abraço na sua família, como fez o pastor. Dá um abraço. É uma noite de família, meus irmãos. É uma grande noite de família. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Louvado seja Deus. Meus amados, louvado seja o Senhor, nosso Deus. Queremos agradecer a irmã Vívia por a bela palavra que nos trouxe esta noite. Queremos agradecer a todos esses alunos que estão em aprendizado. Deus abençoe vocês.
1979 foi o meu. Nenhum de vocês aqui era nascido. Quando eu fui fazer as minhas tarefas como jovem aprendiz de teologia, fazendo estágio. E hoje estou vendo vocês aqui. Meu curso durou 1000 e poucos dias, com algumas milhares de horas. E ver vocês me lembra dos meus dias. Coisa boa é fazer isto. Que Deus abençoe vocês. No meio do meu ministério já mandei alguém, hoje são pastores também, para estudos. Daquela minha turma, muitos, a maioria são pastores. E as moças, também esposas de pastores. E outras no Brasil e outras fora do Brasil. Que maravilha ver vocês esta noite. Que deixaram alguma coisa para trás. Ela precisava de 6.000, não era isso? Coisa boa. A pergunta que eu faço é por que Deus só dá aquela quantia? Por que Ele não dá mais? Aí eu lembro do meu último ano que também foi assim. Os meus fornecedores não mandaram. E Deus disse para mim, despacha todos eles. Não aceita ajuda mais de ninguém. Aí eu fiquei apavorado. Ano de formatura, ano de grandes desgastos. Um dia recebi uma notícia que tinha um pessoal do correio me procurando lá à frente do colégio, onde eu vivia internado. Aí cheguei lá, recebi, estava vindo de um outro estado. Aí que eu abri, estava todo o fardamento da formatura. Terno, gravata, paletó, sapato, meia, camisa. E ainda aquelas camisas chiques, que você coloca a abotoadura assim. Ele disse, mas devia vir ver um envelope aqui dentro de alguma coisa. Não, Deus só mandou aquilo. Louvado seja Deus. O pastor me convida para ir na igreja dele. Passei 3 dias. Na terceira dia ele perguntou, qual é a despesa do ano do colégio? Eu disse, eu não sei porque tem reajuste em meio do ano. Mais ou menos de quanto? Mais ou menos isso sim. O último culto ele me chamou numa secretaria e disse, a igreja aqui reuniu e resolveu te dar uma oferta. Aí me deu uma oferta em espécie, pagou o ano todinho da escola, com todo reajuste. Você quer ver milagres? Vá. Se você não for, você não vê nada, não. Você só ouve murmuração. Mas se você for, você vê as coisas. Ela falou do sertão de Alagoas. E lá onde ela está falando é sertão mesmo. Lá é sertão mesmo. São José da Tapera. O estado de Alagoas não é tão grande. Mas lá já está no final mesmo. Lá já lado dividindo quase com Pernambuco. Fui pastor naquela área. Conheço aquilo ali. Sertão.
Aí fazia eu lembrar, eu e minha esposa, da irmã chamada Luizinha, moradora do sertão. Serva de Deus. Poetisa. Aleluia. Cheia da graça de Deus. Coisa boa. Meu queridos. Vocês sabem qual é a comida mais assim que eles encontram com muita facilidade lá? É palmas. Vocês sabem o que é palmas? Então é melhor ficar sem saber. Melhor ficar sem saber o que é palmas. Entendeu, querido? Sertão do Piauí. Viajei por ali. Então, Deus abençoe a irmã Vivian. Passando esses locais que a gente conhece, sabe o que é, como é aquilo ali. E aí a irmã disse para ela, tenho tudo. Aí faz lembrar de um corinho que diz assim, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Só quem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo, no céu não tem nada. Mas quem ama Jesus Cristo, no céu já tem morada. Ah, que Deus abençoe. Vocês gostaram, né? Achava que nós não tínhamos um hino voltado para isso, né? Temos. Quem tem Jesus tem tudo. Domingo é a nossa Santa Ceia. Gente, a ceia o ano acabou, é a ceia de novembro. Né? Então convidamos todos os irmãos que estão bem com o céu e estão bem com seus irmãos, estejam aqui para a Santa Ceia. E sábado que antecede, eu estou avisando para vocês que tem aquela tarefa para os amigos de Jesus. Começa às 9 da manhã e vai até às 15. Nós estamos recolhidos em algum lugar. Vocês sabem onde é. Então, os amigos de Jesus estejam por lá para a gente conversar. Aos meus plantadores de igrejas, vocês já sabem mais ou menos como é. Quer ver milagre? Quero. Então vá. Bem, então vá. Pastor, mas não tem quem vá comigo. Você quer mais do que já tem? Aí também exigir demais. Aí também já exige demais. Você já tem o céu todinho. Ainda tem mais um exército de anjos que está em torno. Você quer mais o quê? Meu Deus do céu, é muita exigência. Deus abençoe vocês, meus alunos, que o Senhor continue abençoando vocês. Espero, antes do arrebatamento, vê-los passar por aqui, ou notícia de vocês em outros continentes, fazendo a obra de Deus. Pela informação que tem aqui meu presbítero, o pastor que cuida desse setor, dessa escola, eu não o conheço. Eu só conheço o pai dele. Então, a gente fica agradecido por isto. Estive com ele várias vezes no estado de Alagoas. Ele trazendo estudos de família. Então, ela está se referindo à família. Pai do pastor que está com esse trabalho. E Jesus Cópia. Eu estava lendo a camiseta de uma moça ali. O pai dele eu conheço. Então, se segue aquela linha do pai, é um grande homem de Deus. Entendeu? Tem estrutura. Tem estrutura.
Eu convido vocês para ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Aleluia. Pregar o Evangelho, meus jovens, não é para quem quer, é para quem Deus chama. Em pleno século XX, eu cheguei a ser agredido na beira do rio Tapajós, que desce para Santarém. Eu fui evangelizar naquela área e o cidadão não gostou da palavra, me deu-lhe um tapa. E eu fiquei com tanta vontade de dar outro nele. E até me ajeitei para dar mesmo. Eu só não fiz porque alguém entrou no meio. Só que eu não ouvi o alguém que entrou, só ouvi. O cidadão chegou e disse assim para mim: Clodoaldo, tu estás crucificado. Aí eu parei olhando para o cidadão, com vontade de dar um tapa nele, mas crucificado não se mexe. Saí dali muito chateado com quem disse isso para mim. Você me envergonhou na frente de todo mundo. Me bateram e me deixei. Hoje eu não sou. Que homem sou ele? Isso não é mais homem. A segunda vez. Não é mais homem. Foi entender que agora eu era um novo homem. Aquele homem já não existia. Não era mais aquele homem. Então, queridos, quem sai para o Evangelho é assim. No sertão de Alagoas, um cidadão quis também me meter-lhe o cacete. E ele veio com um pedaço de pau desse tamanho para cima de mim, eu ministrando numa fazenda. E ele veio para querer me aconselhar com aquele cacete. Mas Deus providenciou alguém que entrou entre eu e ele e acalmar aquele cidadão. Depois o administrador da vila veio pedir desculpa: Senhor pastor, nos desculpes. Ninguém aqui é violento, eu não sei o que é que esse homem fazer isto. Então, vocês que estão dispostos para a obra missionária, isso ainda tem gente ruim em pleno século XXI. E eu quero orar por vocês. Vocês aceitam? Venham aqui à frente. Esses alunos que vão servir o Senhor em outras partes do mundo, quem sabe não vão chegar por aqui. Se Deus mandar um de vocês para cá, eu fico feliz da vida. Estou precisando de plantador de igreja. Plantar igreja. Você sabe o que é isso? Plantar igreja significa que vocês estão plantando uma coisa que nunca deixará de dar fruto. Uma árvore que nunca morre. Uma árvore que nunca murcha. Uma árvore que nunca para de frutificar. Então, quem planta a igreja está plantando uma árvore que não tem seca e nem sertão. Ela frutifica que nem juazeiro no sertão. Está tudo seco e o juazeiro está verde lá, feliz da vida. Assim é o plantador de igreja. Senhor, aqui está esses jovens que a irmã Vívia trouxe de São Paulo para cá. Nem todos são de São Paulo, Pai. Mas o Senhor fez questão de reunir em um só e colocar ambos juntos para conhecerem-se, para se amarem, porque eles têm o mesmo objetivo, eles têm o mesmo propósito. E o Senhor fez questão de colocar no local para instruí-los, para dar, ó Deus querido, conhecimento e acender a chama cada vez maior na alma de cada um deles. Que esta chama que o pastor está colocando ali pelo teu Espírito Santo se torne tão forte que o Brasil se torne pequeno. Para a glória do teu santo nome. O Senhor está juntando eles
como o Senhor diz que é tempo de juntar pedras e tempo de espalhar pedras. Como eles não são rocha, mas são pedras, eles agora estão juntos. E o Senhor agora, que um dia o Senhor vai espalhar essas pedras, elas se espalharão e formarão montões de outras pedras, juntas, formando-se assim uma grande coluna de testemunho. Para que o teu nome seja glorificado. Capacita cada um deles na área que o Senhor mesmo escolheu, para que eles façam a diferença nesta geração desafiadora, nessa geração do relativismo, nessa relação do consumismo, nessa relação do egoísmo, que eles façam a diferença. E o nome do Senhor seja glorificado neles e por eles. E eles sejam os Josué desses dias, que faça conduzir o grande nação até entrar em Canaã. Pai amado e santo, não permita que Jericó fique de pé na frente deles, e nem Jordão não venha se abrir. Pai amado e santo, assim eu te peço e glorifico em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Nós os abençoamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com a igreja do Senhor e com esses jovens, agora e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe. O Senhor seja convosco. Amém. Muito obrigado, irmã Vívia. Certamente